Irmãos, qual Deus você deseja conhecer nesta noite? E ao perguntar qual Deus você deseja conhecer, obviamente, eu não estou assumindo a possibilidade de existência de outros deuses. Não é isso. E nem mesmo eu estou propondo que nós possamos conhecer outros deuses que, ainda que falsos, nos são oferecidos pelas diversas religiões. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu gostaria de perguntar, qual é a face de Deus que você gostaria de conhecer? Para entender melhor, eu faço uma comparação que eu creio que todos nós aqui, dos mais novos aos mais velhos, vão saber bem. Qual é o rosto da sua mãe que você mais gostava? Aquele rosto dela voltando de uma reunião de escola, que nos seus irmãos, no meu caso, não era um rosto muito bom, ou aquele rosto quando acaba de ganhar um presente de Dia das Mães? Qual o rosto do pai que você preferia? Aquele que acabou de te pegar numa desobediência, ou aquele rosto do pai quando vai te elogiar por um serviço bem feito? Qual é o rosto, qual é a face, ou qual é a maneira de Deus que você prefere ou deseja conhecer? Veja bem, Deus é um só. As suas muitas faces, talvez essa até não seja a melhor expressão, mas os seus muitos atributos, não fazem dele deuses diferentes, ou pelo menos que se revela de maneira diferente. É sempre o mesmo Deus, mas os seus atributos são diferentes. Os atributos de Deus, eles são todos perfeitos. Eles são santos, eles são imutáveis, eles são eternos. Mas isso não significa que todos são igualmente agradáveis de se conhecer. Meus irmãos, é muito bom conhecer a misericórdia de Deus, experimentar em nós a misericórdia de Deus. Mas eu sei que não é tão agradável assim conhecer a ira de Deus, ainda que ela seja também justa, eterna e perfeita. Meus irmãos, ira e compaixão são dois atributos de Deus que não são tão agradáveis assim de experimentarmos, porque nos levam a situações diferentes. A ira de Deus leva à condenação. A compaixão de Deus leva à salvação. A questão é que nós estamos naturalmente debaixo de uma, precisando sair para outra. E como fazer isso? Qual é esse lado de Deus que nós preferimos conhecer? A ira ou a compaixão? Meus irmãos, esse texto que nós lemos nos mostra essas duas faces do mesmo Deus. Esses dois atributos do mesmo Deus imutável e santo. Esse texto que nós lemos é um texto difícil de nós entendermos ou compreendermos alguns detalhes. Esse texto é um dos textos de Juízes em que muitos teólogos caminham em direções diferentes, ficam se debruçando sobre questões difíceis, tentando interpretar. É um texto difícil porque ele nos mostra algumas coisas que parecem que não são sinceras ou verdadeiras. Algumas perguntas nesse texto são difíceis de responder. Israel arrependeu de verdade ou tentou manipular a Deus? Porque parece que arrependeu, mas também parece que está tentando manipular a Deus. Nos livra só mais uma vez. Será que Deus negou a atender o pedido e depois voltou atrás? Ou será que Deus permaneceu irredutível até o final? Afinal de contas, no versículo 16, quando fala da compaixão de Deus, essa palavra compaixão pode ter um outro significado e significar que Deus permaneceu irredutível. Mas se Israel não se arrependeu sinceramente, por que Deus enviou um libertador? Se Deus manteve a sua palavra de não livrar mais Israel, por que Deus levantou Jefité? E o texto seguinte vai nos dizer que Deus o fortaleceu. Aliás, ele está presente no capítulo 11 de Hebreus, como herói da fé. De um lado, parece que não houve um arrependimento de verdade. Aliás, isso não seria minimamente surpreendente, tendo em vista o histórico de Israel.
E de outro lado, parece que Deus manteve a sua palavra e não socorreu, o que também não seria em nada injusto da parte de Deus. Mas não é tão simples assim de nós definirmos o que o texto está nos mostrando. Por isso, nós devemos tomar a direção mais clara no texto. Aquela que está mais palpável a nós. E qual é? Israel pecou, Deus castigou, Israel se arrependeu e Deus o socorreu. E por que é mais seguro, irmãos, tomar essa direção nesse texto? Porque nós sabemos muito bem que é assim que Deus age. Nós temos essa experiência. Nós que estamos em Jesus Cristo, nós que conhecemos a Deus, nós fazemos isso. Nós pecamos e experimentamos o castigo temporal de Deus por causa dos nossos pecados, a disciplina. E então nós nos arrependemos. E Deus nos abençoa e exerce misericórdia sobre nós, mesmo sabendo que nós pecaremos novamente. Meus irmãos, pode parecer estranho esse tipo de pensamento, de pecar sabendo que será perdoado, e ser perdoado sabendo que irá pecar de novo. Pode parecer um comportamento meio mesquinho, pode ser um comportamento injusto da parte do homem, pode parecer que Deus é um Deus que se deixa levar pelas aparências, pode parecer que Deus é um Deus que se deixa ser feito de bobo. Mas, meus irmãos, a realidade não é essa. Tudo isso acontece por causa de uma palavra. E essa palavra é aliança. A palavra aliança, ou a palavra pacto, esse é o fundamento do relacionamento de Deus com o seu povo. É um compromisso indissolúvel de Deus com o seu povo. Aliança, pacto. O que é, meus irmãos, a aliança com Deus? É a forma que nós temos de nos relacionar com Deus. Não existe um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo com Deus que não seja por meio de uma aliança. Não existe alguém que é próximo ou tem contato ou comunhão com Deus de uma maneira ou outra que não a aliança proposta pelo próprio Deus. Deus é um Deus de alianças. Nós vemos a aliança de Deus no Éden, nós vemos a aliança de Deus com Noé, nós vemos a aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, nós vemos a aliança de Deus com o próprio povo de Israel, nós vemos a aliança de Deus com Davi, e por fim, todas essas coisas culminando na aliança maior em Jesus Cristo. Na aliança, Deus promete ser o Deus de um povo, e Ele promete se dar a conhecer a esse povo, se revelar a esse povo, e Ele promete que Ele não será Deus de mais nenhum povo, mas Ele exige nessa aliança que esse povo pertença a Ele, seja o povo dele e não vá atrás de nenhum outro Deus. E nesse texto que nós vemos a aliança viva, ou seja, nós vemos aqui a aliança de Deus em movimento, nós vemos a aliança de Deus em ação. Esse texto nos mostra dois atributos de Deus: a ira de Deus e a compaixão de Deus. E nós vemos esses dois atributos que em algum momento pode parecer antagônico, porque são as duas maneiras como Deus reage ao povo da aliança. Veja, irmãos, quando nós lemos aqui, não há diálogo, não há relacionamento de Deus com os outros povos. Os outros povos tão somente são ferramentas de Deus, ferramentas nas mãos de Deus para levar ao seu fim do jeito que Ele deseja. Mas o povo com quem Deus mantém um relacionamento, hora de ira, hora de compaixão, é o povo que está na aliança com Deus. Então, Israel desobedece, Deus se mostra irado. Israel se arrepende, Deus se mostra compassivo. Mas todas essas coisas girando em torno de uma só coisa, da aliança. E nós que somos casados, nós temos o exemplo disso. O marido pode fazer a esposa se sentir muito feliz no matrimônio, ou ele pode fazer com que ela se sinta muito decepcionada no matrimônio. Vai depender da sua resposta à aliança. Da mesma forma, o homem pode sentir que tem um bom casamento, ou ele pode se sentir frustrado com o seu casamento, dependendo da resposta da esposa à aliança, ao compromisso. Assim também vivemos nós e o nosso Deus. Nós vivemos com Ele uma aliança, mas vamos suscitar em Deus atributos ou sentimentos diferentes, dependendo da nossa reação à aliança. E Deus é o mesmo.
o Deus do Antigo Testamento, ainda que em outras épocas da igreja, ou às vezes no nosso próprio coração, a gente pense que é um Deus diferente, não é um Deus diferente, é o mesmo. Deus continua irado contra o pecado e continua dispensando compaixão aos pecadores arrependidos. Deus ainda se relaciona com o homem, com o ser humano, por meio de uma aliança. E Ele continua se irando e se compadecendo, dependendo da resposta que nós damos a essa aliança. E o texto ensina, assim como foi com Israel, ensina como nós passarmos da ira para a compaixão, de não conhecer apenas o Deus irado contra o pecado, mas o Deus compassivo por causa do arrependimento. Irmãos, primeiramente, o texto nos mostra a ira de Deus. Nós vemos isso do versículo 6 ao versículo 9. Mas o que é exatamente a ira de Deus? Para começar, nós sabemos que a ira, o sentimento, não é pecado. A Bíblia mesmo diz, irai-vos, mas não pequeis. Porque nós recebemos isso do próprio Deus, porque Ele é um Deus que se ira. O livro de Juízes é um livro em que várias vezes vai dizer que a ira de Deus foi suscitada, foi levantada. A ira de Deus é a manifestação do absoluto ódio e aversão de Deus ao pecado. Na Bíblia, irmãos, nós não vemos Deus se irar contra nada mais que não seja o pecado. Ou seja, a ira de Deus é o sentimento de descontentamento profundo que Deus tem com o pecado, e um sentimento de descontentamento que leva Deus a executar o seu juízo sobre o pecado e sobre o pecador. Então a ira de Deus é isso que é suscitado em Deus quando o homem peca, quando o homem desobedece a Deus. Nós vemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, que logo depois, nos versículos 16 e 17, de Paulo dizer que a graça de Deus é manifestada no Evangelho, ele vai dizer no versículo 18 que a ira de Deus é suscitada. Ele diz assim, a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade por causa da injustiça. Ou seja, o que Paulo diz em Romanos 1 é que quando o homem, no contexto de Romanos, dizendo Paulo, dá glórias à criatura em vez do Criador, ou seja, deixa de servir a Deus, abandona o Senhor e serve a outros, nem que seja a si mesmo, isso manifesta, isso levanta a ira de Deus, o ódio. Irmãos, já esteve na presença de alguma pessoa profundamente irada? Uma vez eu conversei com uma senhora, estava lá na cidade da minha sogra, e ela veio falar comigo, ela estava com tanta raiva de uma outra pessoa, que eu cheguei a pensar que aquela mulher estava possessa. Tamanho ódio, o rosto, a expressão dela, a forma das palavras. Se nós pensamos isso, ou ficamos horrorizados com uma pessoa irada, os irmãos já pensaram em encarar um Deus irado? Os irmãos já pensaram o que é experimentar a ira de Deus? Mas é o que Deus manifesta, é o que Deus sente diante do pecado. Deus é um Deus irado. O versículo 6 até o versículo 9 nos mostra que Israel levantou, suscitou a ira de Deus. E eles não levantaram a ira de Deus de outra maneira a não ser por causa da idolatria. Se nós observamos o Antigo Testamento, aquilo que manifestava de fato o ódio de Deus era a idolatria, sempre. Os outros pecados sempre estavam ligados ao abandono do Senhor. E aqui mais uma vez, dois termos são repetidos algumas vezes para mostrar aquilo que levou o Senhor a ficar irado. Algumas vezes nesses versículos aparecem juntas a expressão abandonar e servir. Abandonar o Senhor e servir aos outros deuses. Foi isso, essas duas coisas que fizeram com que Deus se colocasse irado contra o seu povo. Eles abandonaram o Senhor, desprezaram o Deus da aliança e foram atrás de outros deuses. E duas coisas, dois detalhes nesse texto nos mostram como esse pecado, esse desvio de Israel foi algo de fato grave. Em primeiro lugar, Deus não estava entre os deuses que foram adorados. Porque o que acontecia, irmãos, em Israel? Muitas vezes Israel não deixava, pelo menos não nominalmente, o Senhor, mas adorava o Deus de Israel junto a outro Deus. Se os irmãos lembrarem de Gideão, nominalmente, ele nunca deixou de adorar a Deus,
mas ele fez uma estola sacerdotal que serviu também de ídolo. Então, às vezes, Israel caminhava pelo sincretismo, misturar o Deus deles com outros deuses. Mas nesse momento, Deus foi abandonado. Viraram as costas para Deus. Mas um segundo aspecto que nos mostra como a idolatria foi generalizada, são o número de deuses que o texto diz. O texto nomeia 7 deuses que eles andaram após esses deuses. Ou seja, esse número 7, o número de 7 deuses que Israel andou atrás, está apontando literariamente para uma completa apostasia de Deus, uma idolatria generalizada. É como se o autor aos Juízes estivesse dizendo assim: eles abandonaram o Senhor para servir todos os outros deuses do mundo, menos o Senhor. É isso que o autor está dizendo. Aquela idolatria foi um abandono completo de Deus. Meus irmãos, qual é o grande problema da idolatria no contexto da aliança? O problema da idolatria é que as palavras mais conhecidas na aliança estão relacionadas à singularidade de Deus. Irmãos, eu já falei aqui algumas vezes e repito, e ainda temos que repetir para nós mesmos. Muitas vezes nós somos levados a pensar que a idolatria é uma manifestação justa de piedade e de religiosidade apenas mal orientada. Não é. A idolatria, meus irmãos, é o pecado que Deus mais odeia, conforme as Escrituras. A idolatria é aquilo que causa repulsa em Deus. A idolatria não é vista por Deus como uma piedade mal orientada, mas como o mais alto nível de impiedade. Olha as palavras da aliança de Deus feita com Israel lá em Êxodo 19 e 20. Olha como começa a lei de Deus: eu sou o Senhor, teu Deus. E olha como começa o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, a aliança, ela repousa sobre o fato de que Deus é o único Deus. A aliança repousa sobre o fato de que não se pode ter outro Deus. E ter outros deuses significava quebrar a aliança. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 7, versículo 4. Pois o contexto do capítulo 7, Moisés está dizendo ao povo, lembrando que eles não deveriam tomar cônjuges, os filhos, tomar esposa ou as esposas, filhos dos povos pagãos, porque o que aconteceria? Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. A ira de Deus levantada na aliança por causa da idolatria. E a destruição por meio da ira de Deus contra a idolatria veio. Porque do versículo 6 ao versículo 9 nós vemos que esses próprios povos que ofereceram ídolos, ofereceram também escravidão. Do mesmo lugar onde veio a idolatria, veio a opressão. E é isso que Deus faz. Os nossos ídolos, os nossos pecados se tornam os nossos escravizadores. Os nossos pecados se tornam os nossos feitores. Aquilo que nós buscamos para nos dar alegria e prazer se torna aquilo que vai nos trazer jugo, culpa e castigo. É o que aconteceu, porque o texto nos diz que os filisteus e os filhos de Amon primeiro chegaram a Israel com os seus deuses e depois chegaram com varas de ferro. Primeiro chegaram oferecendo uma adoração e uma comunhão, e depois ofereceram a eles o jugo e a escravidão e a opressão, de modo que o pecado se tornou em laço para eles. Meus irmãos, eu repito a pergunta que eu fiz anteriormente: será que Deus de antigamente é o mesmo Deus hoje? Será que o Deus de milênios atrás, talvez 4.000 anos atrás, é o mesmo hoje? Se a resposta for não, não, Deus não é o mesmo, esse Deus do Antigo Testamento ficou para trás, foi superado. Se não for o mesmo, então nós estamos em maus lençóis, porque isso significa que Deus muda, e se Deus muda, Ele não é perfeito, e se Ele não é perfeito, Ele não é o verdadeiro Deus, é um falso Deus, e se nós estamos servindo a um falso Deus, nós somos idólatras.
Se somos idólatras, estamos debaixo da ira do verdadeiro Deus. Logo, a resposta não pode ser outra. Deus é o mesmo. Deus não muda. Deus continua irado contra o pecado. Isso significa que Deus continua detestando a idolatria. Mas será que isso se aplica somente ao povo da aliança? Certamente que não. Todos os homens, têm uma obrigação diante de Deus de cultuar e servir somente a Ele. E a Bíblia diz que, na verdade, Deus dá sinais da sua existência por toda a criação, em todas as épocas. Não há ninguém que pode alegar com sinceridade ignorância quanto à existência de Deus. Mas, meus irmãos, Deus é o mesmo, continua irado contra a idolatria e contra o abandono dele mesmo como Deus. Será que Deus se ira hoje, como se irava, diante das afirmações filosóficas e teológicas quanto à própria inexistência de Deus? Será que Deus se ira contra esses idólatras que dizem que Deus não existe? É claro que Deus se ira. Mas Deus também se ira contra os ateus práticos. O que é isso? É aqueles que não estão nem aí se Deus existe ou não. Vivem como se Ele não existisse. Ele se ira do mesmo jeito. Será que Deus se ira diante daqueles ídolos carregados e celebrados e adorados por aí? É claro que Deus se ira, mas Ele também se ira contra os ídolos que nós levantamos no nosso coração, para servi-los e adorá-los, deixando de servir ao Senhor. A ira de Deus continua se levantando, irmãos. E os nossos ídolos continuam se transformando em laços para nós. Se o meu ídolo é a religiosidade, se vir a igreja para mim tiver suficiente e não interessa o meu coração, isso é um ídolo. Esse ídolo vai se transformar em laço para mim. Ele vai se tornar em opressão para mim. Se o meu ídolo é o meu prazer, é a minha vontade, eu sempre faço o que eu quero, esse ídolo vai se tornar em laço para mim. E ele vai me pegar, e eu vou cair por causa dele. Se o ídolo é o desejo mundano, o desejo de ser como o mundo, se esse for o meu ídolo, ele vai me pegar. Ele vai se transformar em laço para mim. Se o meu ídolo é o dinheiro, a minha vocação, a minha profissão, os meus filhos, esse meu ídolo vai ser também a minha destruição, pelas mãos de Deus, porque Deus se ira e castiga. Assim, meus irmãos, é a realidade de todos os homens, nascidos em pecado e, consequentemente, filhos da ira, como também os demais. Mas essa não é a realidade de todos. Essa não foi a realidade de Israel para sempre. E aquilo que aconteceu com Israel para que se mudasse essa realidade, deve acontecer conosco também. O que Israel fez? No versículo 10 ao versículo 16, em segundo lugar, Israel agora conhece uma outra face de Deus. Aqui não está mais o Deus irado. Está, mas está também o Deus compassivo. O Deus tardio em irar-se. O versículo 16 diz que Deus não conseguiu conter a sua compaixão. Irmãos, eu acho tão interessante essa tradução, eu acho tão bonita essa expressão, porque não é que Deus é um Deus irado e de vez em quando Ele é um Deus gracioso. É que as duas coisas são igualmente manifestas em Deus. O pecado manifesta claramente e poderosamente a ira de Deus. Mas existe alguma coisa também que manifesta claramente e poderosamente a compaixão de Deus. Ela também, para o Senhor, é irresistível. Mas o que aconteceu para que a compaixão de Deus fosse trazida ao povo de Israel? O versículo 10 ao versículo 16 nos diz: porque se a ira foi suscitada pela idolatria, a compaixão foi suscitada pelo arrependimento, pelo verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento se mostra verdadeiro, como nós veremos, porque ele não é de palavras apenas. O verdadeiro arrependimento, ele não foi verdadeiro porque ele não... Aliás, ele foi verdadeiro porque ele não se resumiu apenas em uma volta religiosa, em uma volta cerimonial, mas foi uma volta prática ao Senhor.
Primeiramente, houve um reconhecimento por parte de Israel do seu pecado. O reconhecimento, meus irmãos, foi verdadeiro. Porque aquilo que o texto diz que eles fizeram, o texto é muito claro em dizer que eles confessaram. E a repetição, como eu sempre digo aos irmãos, a repetição no texto bíblico não é por acaso. Ela mostra, ela enfatiza alguma coisa. O texto diz, eles abandonaram ao Senhor e serviram a outros deuses. E Israel confessa exatamente isso para o Senhor. Senhor, nós temos abandonado o Senhor e servido a outros deuses. Houve, de fato, uma confissão. Irmãos, nós sabemos bem o que é não fazer isso. Tanto uns para os outros, quanto para o próprio Deus. Às vezes nós vamos pedir perdão a alguém por algo que nós fazemos, mas nós usamos o pedido de perdão para jogar mais culpa na pessoa, né? Ó, você me perdoa ter falado dessa forma, mas é porque você também, né? Tal. E nós fazemos isso com Deus também. Ó Senhor, me perdoa porque eu briguei com meu irmão, mas também, por que o Senhor não muda ele? Que pessoa difícil. Meus irmãos, o arrependimento verdadeiro, ele é uma confissão sincera de pecado. Senhor, eu pequei, eu errei nisso, errei naquilo. Lembra da confissão de Davi? A confissão dele foi sincera. O Senhor será justo no teu julgar. Eu pequei. O povo de Israel fez isso, reconheceu. Além disso, além de ter reconhecido, eles ouviram o julgamento de Deus. Por que julgamento? Porque Deus confirmou que eles fizeram foi isso mesmo. O texto nos mostra que Deus lembrou a eles, primeiro, tudo que Deus já havia feito. E é interessante, irmãos, porque veja como as coisas são sempre elevadas à perfeição nas mãos de Deus. Se o texto mostra uma idolatria generalizada por causa dos 7 ídolos, Deus vai mostrar, e o texto mostra, que a libertação promovida por Deus também foi perfeita. Porque Deus escala 7 inimigos dos quais Deus livrou Israel. Eu não livrei, eu não livrei, eu não livrei, eu não livrei. Começando lá do Egito, passando pelo deserto, até a terra de Canaã. O texto está dizendo, Deus sempre livrou. Deus perfeitamente e amplamente sempre livrou o povo. E Deus lembra, eu não livrei vocês, e vocês pecaram. Vocês foram infiéis, vocês abandonaram. Meus irmãos, quando o texto narra essas coisas, o que tão somente o autor ao juiz está fazendo é lembrar do quê? Da aliança. O castigo por causa da idolatria foi justo. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 19 e 20. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Deus estava no seu direito, dentro da aliança, de destruir Israel. Mas Deus agiu com compaixão. Mas Deus foi misericordioso. E por que Deus foi compassivo? Resposta a Israel. Porque quando Deus proferiu seu julgamento e confirmou o pecado, eles falaram, sim, temos feito. Quando Deus disse, não vos livrarei mais, Israel falou, mas essa vez, por favor. Mas o arrependimento não foi de palavras. O texto diz que eles deitaram fora os deuses e serviram ao Senhor. Olha como a coisa inverte. As mesmas palavras usadas na direção contrária. Israel abandonou o Senhor e serviu aos deuses. Senhor, perdoe porque nós abandonamos o Senhor e servimos aos outros deuses. Deus julgando, vocês me abandonaram e serviram aos outros deuses. Mas o texto fecha agora dizendo que eles abandonaram os outros deuses e serviram ao Senhor. O arrependimento foi prático, não foi de palavra, não foi religioso. E ao fazer isso, sabe o que acontece? Fica para trás toda a idolatria, ficou para trás toda a rebeldia, ficou para trás o abandono do Senhor, e o Senhor não conteve mais a sua compaixão.
E Deus derramou abundantemente a sua compaixão sobre o povo de Israel. Eu volto a perguntar, Deus é o mesmo? Sim, é o mesmo. Porque essa resposta compassiva estava contemplada na aliança. Deus não quebra os seus próprios parâmetros da aliança, mas ele já havia contemplado que Israel ia desobedecer, ia se voltar, e ele seria misericordioso. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 30, versículo 1 ao versículo 3. Quando, pois, todas essas coisas está se referindo às maldições da desobediência. Quando todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Deus está falando, no versículo 29 ele falou das maldições. Se em meio a todas as maldições por causa do pecado, vocês se lembrarem da aliança, e vocês voltarem ao Senhor, de coração, de verdade, eu me compadecerei de vós. Mais uma vez, o Senhor não fala isso para todo mundo. O Senhor falou isso para o seu povo. Porque nesses 3 versículos que nós lemos, a palavra teu Deus aparece várias e várias vezes. O Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus, que tem uma aliança com você. Nessa aliança você pode até pecar, pode até experimentar o castigo de Deus, mas se você se arrepender, Deus age com misericórdia, e Deus tem compaixão, porque o pecado não anula o fato de que Ele é teu Deus, e Ele vem em socorro. O que é necessário, irmãos, para passarmos da ira para a compaixão? Primeiramente é necessário arrependimento. É necessário um arrependimento que seja verdadeiro. Um arrependimento que seja sincero. Não uma falsa piedade, onde o pecado é apenas justificado e não arrependido e não confessado. É necessário que diante de Deus nos arrependamos e confessamos o nosso pecado. Mas para confessar o nosso pecado, primeiro é necessário que nós ouçamos o nosso julgamento, sejamos humilhados pela palavra de Deus. Para confessarmos o nosso pecado, é necessário primeiro ouvirmos onde temos pecado e reconhecer que temos pecado. É necessário ouvir que temos escolhido outros deuses. É necessário ouvir que temos desprezado a lei de Deus. É necessário ouvir que temos sido desonestos, adúlteros, lascivos, impuros, mentirosos, fofoqueiros, roubadores, não sei. É necessário que a palavra de Deus nos acuse, para então nos arrependermos de forma verdadeira e sincera. É necessário que sejamos humilhados sob a poderosa mão de Deus, para, como a palavra diz, no tempo certo, Ele nos exalte em Cristo Jesus. Meus irmãos, o que nós vimos nesse texto de Juízes, do versículo 6 ao versículo 16? Nós vimos a aliança de Deus com Israel em ação. Deus tem uma aliança com Israel. Deus proclamou maldições contra a desobediência. Israel experimentou essas maldições porque Deus foi verdadeiro. Israel se arrependeu e Deus agiu de forma compassiva e misericordiosa, porque Deus também prometeu fazer essas coisas. Meus irmãos, em que pé da aliança nós estamos? Ou em qual aliança nós estamos? Porque nós estamos, eu afirmo categoricamente, eu não, a Bíblia mostra claramente que todos nós estamos em uma aliança com Deus. O problema é em qual delas. Porque pode ser que nós estejamos na aliança das obras. O que é
a aliança das obras. Aliás, nós temos duas, né? A aliança das obras e a aliança da graça. As duas exigem serviço a Deus. As duas exigem que a lei de Deus seja obedecida. As duas exigem que a ira de Deus seja manifestada contra o pecado. As duas prometem salvação para quem for perfeito. Na aliança das obras é aquela na qual todos nós nascemos. E se não mudamos de aliança ainda, nós estamos nela, na aliança de obras. O que é isso? A aliança de obras é aquele relacionamento no qual Deus nos ordena ser perfeitos diante da sua lei. E se nós não formos perfeitos, nós iremos para o inferno eternamente. E o problema é que todos nós já nascemos imperfeitos. Nós já nascemos em pecado. Consequentemente, todos nós já nascemos condenados. Essa é a aliança das obras. Mas, meus irmãos, existe a aliança da graça. A aliança da graça, ela exige também perfeição. Só que ela exige de Cristo. A aliança da graça também exige que a lei de Deus seja obedecida de maneira perfeita. Só que a aliança da graça exige isso de Cristo. A aliança da graça também promete salvação para quem for perfeito, mas perfeito em Cristo. Em qual das duas alianças você está? Se você e eu estamos na aliança da graça, é sinal de que nós já cremos em Jesus. É sinal de que nós já estamos nessa aliança de vida. Mas isso não significa que nós não pecamos. Isso não significa que nós não possamos experimentar os juízos temporais de Deus por causa do nosso pecado. Estar na aliança da graça não significa que Deus está sempre feliz conosco e satisfeito. Não. Nós pecamos. Nós erramos. Nós desagradamos a Deus. Nós entristecemos a Deus. E nós podemos nos distanciar de Deus, perdendo a alegria da salvação, perdendo a afeição de Cristo em nós, perdendo a comunhão com Deus. Meus irmãos, se isso é fato, se estamos nessa situação, é necessário que façamos como Israel, nos arrependamos, confessemos ao Senhor os nossos pecados, porque se Deus não consegue conter a sua ira pelo pecado, Ele também não consegue conter a sua compaixão mediante arrependimento. É por isso que não pode haver em nós aquele sentimento: nossa, mas eu fiz algo tão ruim, tão cruel, eu não sei se Deus vai me perdoar, porque assim como o castigo não é contido, a graça também não é. A compaixão de Deus também não é, para aqueles que vivem numa aliança com Ele por meio de Cristo. Se você já passou pelo novo nascimento, está unido a Cristo pela fé, faça uso dessa compaixão de Deus. Se arrependa dos seus pecados, confesse e abandone os seus pecados, para que desfrute cada vez mais e melhor dessa aliança com Deus. Mas, talvez, você não esteja nessa aliança. Se você não está nessa aliança, você está em outra, na aliança das obras. E o que te aguarda é a ira de Deus por causa dos seus pecados. Na aliança das obras não tem compaixão. Na aliança das obras não tem misericórdia final. Na aliança das obras existe apenas condenação. Mas existe um meio de sair dela: se arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus. Se arrependendo dos seus pecados e crendo que Jesus sofreu a maldição deles em seu lugar. Se arrependendo dos seus pecados e crendo que a dívida que eles traziam, a dívida eterna, foi paga por Cristo na cruz. Que a perfeição que se era exigida, Deus exige de Cristo no nosso lugar. Para sair dessa aliança maldita das obras, é necessário crer em Jesus, para experimentar a aliança da graça. E aí, meus irmãos, qual Deus é melhor conhecer? Deus é o mesmo. No dia do juízo, não terão dois juízes, um bravo e um bonzinho. No dia do juízo será o mesmo e único Deus, derramando a sua ira sem limites, mas dispensando a sua graça igualmente sem limites. Qual Deus é melhor conhecer? Eu não quero, e graças a Deus que não vou, conhecer o Deus irado, experimentando a sua ira sobre mim. Não por minha causa, mas por causa de Jesus. E não só eu, todos quantos amam a sua vinda. Mas aqueles que não estão em Cristo
experimentarão a ira de Deus. É melhor crer em Jesus. É melhor tentar parar de andar atrás de ídolos e andar atrás do único Deus vivo e verdadeiro, revelado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Que esse seja o seu caminho, crer em Jesus, para que todos nós estejamos debaixo da compaixão do Senhor. Amém, irmãos?